Olá, eu sou Marco Aurélio, sou psicólogo clínico, coordenador do Núcleo Psicossocial da Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional. Hoje vou falar sobre os impactos da pandemia na saúde mental. E para isso é importante a gente refletir um pouco no cenário atual. O momento que a gente está vivendo, ele tem desencadeado sentimentos mais diversos, desde o medo da morte, o medo da perda, de perder um ente querido, um familiar, o medo de morrer, ansiedade, os impactos econômicos, financeiros. Muitas pessoas elas perderam o emprego, muitas pessoas elas tiveram queda no rendimento. Isso gera ansiedade, gera apreensão, incertezas em relação ao futuro. Nós não sabemos quando e se a gente vai restabelecer a rotina que estávamos acostumados. E, diante de tudo isso provocado pelo coronavírus, existe uma necessidade de adaptação. Entrou como forma de conter o avanço, a propagação da doença e, dessa forma, evitar a superlotação dos nossos hospitais, o isolamento social. O isolamento social, portanto, se fez uma medida necessária. Só que existem os efeitos colaterais do isolamento. Ela impacta profundamente a saúde mental das pessoas. A mudança da rotina, por exemplo, de repente a gente precisou da noite para o dia se adaptar. Houve uma redução do contato físico, os contatos passaram a ser basicamente por meios de tecnologia. Sentimento decorrente disso vem a solidão, vem o sentimento de tédio, frustração. Portanto, nós estamos, de maneira a gente imaginar, a gente está numa tentativa de reagir normalmente diante de uma situação que não é normal. E isso, consequentemente, exige uma série de cuidados. A gente precisa dar atenção para a nossa saúde mental, se atentar, porque estamos vivenciando um momento de grande estresse. O estresse por si só ele é necessário. A gente no dia a dia a gente passa por situações adversas, mas a gente está numa situação de estresse prolongado e isso traz consequências à nossa saúde mental, ao nosso emocional. Então, quais cuidados precisamos tomar diante desse momento que a gente está vivendo? Primeira coisa, por conta do isolamento, muitas pessoas estão, né, dentro de casa, mas a gente, mesmo assim, a gente precisa estar se envolvendo em atividades, buscando atividades, evitar a ociosidade. A ociosidade, o não fazer nada, não ter nada, isso gera um sentimento de frustração, um sentimento de tédio, isso aumenta a ansiedade. Portanto, precisamos evitar essa ociosidade. Em contrapartida, precisamos manter uma rotina. A rotina, ela traz uma sensação de que as coisas estão no lugar, traz uma sensação de segurança. E como é que a gente mantém uma rotina? Estabelecendo, por exemplo, horários. A gente estabelecer horário para levantar, horário para fazer as refeições, horário para trabalhar, manter a organização de casa. Para quem está no home office, por exemplo, respeitar a carga horária, vestir roupas adequadas para trabalhar, isso está relacionado dessa manutenção da rotina. No meu dia a dia, eu estava acostumado a ir para o meu trabalho com roupas adequadas. Então, durante o home office, mantenha essa rotina, mantenha esse costume, mantenha um ambiente tranquilo, um ambiente que você optar por trabalhar, mantenha esse ambiente limpo, esse ambiente arejado, tomar cuidado com a exposição exagerada de informação. O cenário que a gente está vivendo, a gente está exposto a muita informação, muitas fontes de informação, informações quase que só relacionadas à pandemia, relacionadas ao coronavírus, e eu ficar o tempo todo conectado,
procurando saber o que está acontecendo, isso me traz um cansaço, isso me traz uma ansiedade. Geralmente as notícias que nós estamos tendo são notícias ruins, né? As notícias, elas são relacionadas basicamente ao problema que a gente está vivendo e são notícias, na maioria das vezes, ruins. É claro que existem as notícias boas, se a gente levar em consideração as vacinas, aos testes que estão acontecendo, que já estão nas fases finais dos testes, parte das vacinas, e a gente tem visto que os testes eles estão sendo bem sucedidos. Então são notícias boas e ao mesmo tempo sabendo que a gente está mais perto de ter a vacina, né? Mais perto da imunização. Então a gente tem notícia boa, mas ainda assim a fonte exagerada de informações e que a maior parte das notícias elas não são boas, isso causa uma angústia, causa ansiedade, aumenta a sensação de medo. Então evitar a exposição exagerada, né, a contaminação por muita notícia o tempo todo, ficar conectado o tempo todo, isso é prejudicial, isso cansa. Então é importante também eu ter momentos de desconexão. Não é só porque não é só porque notícia é ruim. Não. O fato de eu ficar conectado o tempo todo, independente se eu estou a fonte, a notícia, a questão é o fato de eu estar conectado o tempo todo, isso também por si só já me traz um cansaço. Não é só porque eu estou exposto à notícia basicamente ruim. Não, não é só isso, mas a conexão exagerada o tempo todo, isso traz um cansaço mental muito grande. Então, eu tenho que criar momentos de desconectar. Até porque o momento que a gente está vivendo é natural estar mais conectado que o normal. Porque eu preciso das ferramentas de tecnologia para trabalhar, os estudantes estão assistindo aulas por meio de tecnologia, os contatos que estamos estabelecendo também são por ferramentas de tecnologia. Então, naturalmente, a gente já está mais conectado que o normal, mas eu preciso criar momentos de desconexão para descansar a minha mente. Ah, importante. Além de tudo, não é que a gente precisa ficar alienado, não é isso, mas que a gente precisa, primeiro ponto, buscar fontes seguras de informação e ter momentos para isso, não ficar exposto o tempo todo a notícias. Outra questão, corpo e mente. Atividade física é fundamental, na medida do possível, busque realizar atividade física, busque atividades que sejam prazerosas, desde ler um livro, ouvir uma boa música, assistir filmes. Busque atividades prazerosas que você gosta. Aproveite esse momento para entrar em contato com atividades que lhe causam prazer. A interação por meio da tecnologia parece um pouco contraditório com o que eu acabei de falar sobre a exposição exagerada, mas diante do momento que estamos vivendo, momento de isolamento social, de pandemia que exigiu isolamento, as interações que eu faço são basicamente por meio da tecnologia. Então, eu não posso. É importante eu continuar na medida do possível. Se eu tenho o que eu tenho de disponível são ferramentas tecnológicas para interagir com o outro, então que eu aproveite, né, através de mensagens, através de vídeo, telefone, aplicativos de texto. Então, utilizo a meu favor para continuar mantendo a interação com os meus entes queridos. Talvez esse seja o momento de retomar algum projeto antigo. Por que não? Um cuidado muito importante, né? O uso de álcool e outras drogas. A gente está num momento de avanço, de aumento dos casos de abuso de álcool, abuso de drogas. Estudos têm mostrado isso, estudos não só no Brasil, mas estudos mundo afora, mostram que o uso de álcool, o uso de drogas tem aumentado durante a pandemia, numa tentativa, né, o uso dessas substâncias é numa tentativa para relaxar, um mecanismo ali que às vezes a pessoa encontra para tentar relaxar desse estresse natural pelo cenário que nós estamos vivendo, mas é um meio de uma tentativa que causa muito prejuízo. O abuso do álcool, o abuso de drogas,
né, dependência, ele pode causar dependência, causa um impacto no funcionamento, ele provoca, né, ele impacta o funcionamento cerebral, influencia no sistema imunológico, então é muito prejudicial. Alguns dados referentes a essa questão do abuso que eu falei. Essa notícia, essa matéria foi publicada na Veja em agosto, ela traz alguns dados, inclusive do SUS. No Brasil, houve um aumento de 54% no número de atendimentos no SUS por uso de alucinógenos de março a junho, se comparado com 2019. 36% foi quanto acelerou o uso de maconha durante a crise do coronavírus. 35% foi quanto subiram os casos de intoxicação por drogas ou álcool no Rio de Janeiro. E aqui, 42% foi o acréscimo de casos de overdose nos Estados Unidos no mês de maio, em relação a maio do ano passado, maio de 2019. Então, essa é uma tendência que não é do Brasil, é uma tendência mundial. Então, é algo que merece um cuidado muito especial, porque tem causado um impacto muito severo, um prejuízo muito grande. Cuidados, né? Que tipo de cuidados eu tenho que ter? Talvez uma das questões, a gente vive um momento de estresse, um estresse que é prolongado. Como eu falei, o estresse ele é natural, ele faz parte do dia a dia, ele me motiva a buscar estratégias de enfrentamento diante de uma situação de adversa. Mas a partir do momento que eu estou diante de um estresse prolongado, isso traz prejuízo. Então, mas mesmo assim, eu posso, neste momento, buscar na minha própria experiência o que, antes da pandemia, diante de uma situação difícil, de uma situação adversa, quais estratégias eu utilizava para lidar com a situação, para aliviar desse estresse? Então, eu posso buscar na minha própria experiência. Era através, diante de uma situação de grande estresse, eu tinha uma necessidade de conversar para aliviar, eu precisava do momento de silêncio para processar aquilo que estava acontecendo, eu buscava uma música relaxante para me acalmar. Quais estratégias eu posso, neste momento que nós estamos vivenciando, eu posso buscar na minha própria experiência algumas estratégias. E também aderir a novas práticas. O Mindfulness, por exemplo, né, a atenção plena. Mindfulness está ligado, está relacionado a técnicas onde eu vou buscar concentrar toda a minha atenção ao momento presente, ao momento que eu estou vivendo, ao presente, né? Atenção plena. Isso são diferentes técnicas para isso. Meditação, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração. Então, além daquilo que talvez eu já tenha aprendido com a minha própria experiência, eu posso, neste momento, buscar novas práticas para aliviar desse estresse, para buscar uma qualidade de vida. Olha, muito importante, se atentar aos sinais de risco. Risco de que existem alguns sinais que podem sugerir um adoecimento mental, que podem sugerir alguns sinais, alguns sintomas, que podem sugerir, por exemplo, uma depressão. Então, se atente para possível alteração do sono, do apetite, uma alteração que eu digo de maneira persistente. Eu estou já de longa data com dificuldade no sono, uma insônia persistente, um sono que meu sono ele não é reparador, isso está persistindo por muito tempo, inapetência, eu estou comendo demais, comendo de forma exagerada, eu estou abusando na comida. Será que está havendo uma falta de disposição para a realização das atividades da vida diária, aquelas atividades rotineiras, como tomar banho, por exemplo? Será que eu estou tão sem energia que eu não estou nem realizando as atividades rotineiras? Será que há um desânimo, uma tristeza profunda, uma tristeza persistente? Tristeza também é um sentimento natural. Nós passamos por situações que nos trazem um sentimento de tristeza.
Mas a partir do momento que essa tristeza ela é persistente, uma tristeza severa que persiste, é um sinal que um sinal de que talvez alguma coisa não esteja correta, né? Que eu precise de buscar um cuidado. Irritabilidade. Como é que estão as minhas relações? Será que eu estou mais irritado que o normal? Será que eu estou explosivo dentro de casa? Será que a minha essa irritabilidade ela está presente e está afetando nas minhas relações? Cansaço crônico, dores de cabeça, dores musculares. Então, esses são alguns sinais que sugerem um adoecimento. Então, se alguém se identificar com o que está sendo falado aqui, talvez seja a hora de buscar um tratamento adequado, né? São sinais que indicam um tratamento, que seja uma ajuda médica especializada de um psiquiatra ou uma psicoterapia. E relacionado a isso, quero apresentar para quem não conhece o Programa de Acolhimento ao Servidor, é uma iniciativa do MOVE Goiás, né, da SEAD, da Secretaria de Estado da Administração. É um programa que oferece um atendimento psicológico para o servidor que sente uma necessidade de uma escuta, né? Ele auxilia, ele busca auxiliar na superação de um mal-estar emocional. Então, o atendimento é por meio de atendimento psicológico à distância, no atendimento psicológico remoto. Então, são profissionais, são psicólogos qualificados que oferecem, através de uma escuta qualificada, de uma escuta empática, auxilia na superação de um possível mal-estar emocional. Esse serviço está à disposição do servidor público. Então, o servidor público que se identificou com alguma coisa que foi falado, sente uma necessidade de um atendimento especializado, o programa Paz tem essa finalidade. Então, servidor, se você se interessar, se você necessitar de uma escuta, de uma orientação, acesse, o endereço está aí no canto desse slide, né? Administracão, né? Administração sem acento, .go.gov.br/paz. Então, você que é servidor público, você vai ser, através desse link, você vai ser direcionado para um profissional que vai te ajudar, tá bom? Desde já, né, agradeço o convite, coloco à disposição o meu Instagram, meu e-mail, para qualquer dúvida. Se alguém tiver interesse de bater um papo, tirar alguma dúvida, esclarecer qualquer coisa, estou à disposição através das minhas redes sociais. Eu gostaria também de agradecer todos os envolvidos pelo evento, agradecer desde o secretário, ao SESMIT, a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, pela iniciativa, pela realização desse evento, dessa CIPAT. Muito obrigado, parabenizar e agradecer, né? Até me colocar à disposição, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.